Moçada, estamos de volta para falarmos do aquecimento global. Vimos as causas do aquecimento global e agora nós veremos as consequências do aquecimento global. O derretimento das geleiras é fruto da elevação da temperatura média do planeta. As geleiras, portanto, tanto aquelas que estão sobre os oceanos, assim como as que se encontram nas ilhas e nos continentes, estão derretendo num ritmo cada vez mais acelerado. E, logicamente, que o derretimento das geleiras traz inúmeras consequências. E vamos ver uma dessas consequências: a elevação do nível do mar. Moçada, entendam uma coisa. As geleiras que se formam sobre o mar, ao derreterem, não irão contribuir para a elevação do nível do mar. É trocar 6 por meia dúzia. Todavia, os glaciares que se encontram nas ilhas e nos continentes, ao derreterem, irão contribuir para o aumento do nível do mar. Quando eu tinha 15 anos, aproximadamente 5 anos atrás, e já se falava em mudanças climáticas, não tanto como hoje, já havia menção à elevação do nível do mar. Porém, naquela época, dizia, o nível do mar, nos próximos 100 anos, vai subir 10 centímetros. Quando eu comecei a lecionar na década de 1980, e a questão ambiental já fazia parte, aqui no Brasil, dos debates acadêmicos, falava-se assim, o nível do mar, nos próximos 100 anos, deverá subir 20 centímetros. Na década de 1990, já se falava de 30 a 50 centímetros. Na década de 2000, já se falava que, nos próximos 100 anos, o nível do mar deveria subir 50 centímetros. E os mais pessimistas hoje já chegam a falar que até 2100, o nível do mar deverá subir de 1 metro a 1,5 metros. O que isso significa? A inundação das zonas costeiras baixas. Em todos os continentes. E o avanço do mar, em função da elevação do nível do mar, não estou me referindo à erosão costeira, e sim da elevação do nível do mar, irá provocar a movimentação de um grande número de pessoas, muitas das quais terão que abandonar definitivamente as zonas costeiras baixas e migrar um pouco para o interior. Não tem como reverter esse processo se nós não conseguirmos conter o ritmo de aquecimento do ar atmosférico. A previsão é que a temperatura do ar possa subir até 2 graus, a 2,5 graus, até o final do século XXI. Eu não estarei mais aqui, mas muitos de vocês deverão estar. E caso isso se comprove, vão se lembrar do que eu falei no dia 30 de dezembro de 2020. Tá pensando o quê? Tem certas coisas que a gente não esquece, não. A elevação da temperatura da Terra é uma consequência do aquecimento global. Essa elevação da temperatura da Terra, nós temos esse gráfico aqui, que vai de 1880 até 2020, portanto, dados bastante atualizados. Nós podemos perceber que nas últimas décadas
o ritmo de elevação da temperatura em nosso planeta se acelerou em função das causas geradoras do aquecimento global. Então não tem como contestar isso, porque são medições feitas em várias partes do planeta por renomados cientistas, apesar de ter aqueles que dizem: essas medições são feitas em cidades que sofrem os efeitos de uma ilha de calor. Então eles já estão assumindo ali que as ilhas de calor contribuem para o aquecimento global. Até mesmo porque, como eu disse, o ar que é aquecido das cidades não se mantém permanentemente sobre as cidades, porque o vento desloca esse ar quente para as áreas rurais. Então nós vamos lá. Alternância de ondas de calor e frio é uma característica do aquecimento global. Muita gente diz assim: eu estou dando aula, poxa, professor, o senhor está falando do aquecimento global? O senhor viu que lá na Europa, na América do Norte, na Ásia, ondas de frios há muito não registradas atingiram vários países? É uma característica do aquecimento global. Alternância de ondas de calor e ondas de frio. Os vórtices ciclônicos que situam-se, por exemplo, sobre o Ártico, eles estão descendo com maior frequência, levando esse ar polar com maior intensidade para países como Canadá, Estados Unidos, Noruega, Suécia, Finlândia, Rússia, China, Japão e outros países. Assim como no verão, as ondas de calor estão ficando cada vez mais frequentes. No ano passado nós tivemos o recorde de temperatura em pleno inverno na Sibéria Oriental, onde no mar glacial ártico, na altura de Vladivostok, a água não congelou no inverno. Algo atípico. Temperaturas que ficaram 8, 12 graus acima da média. Os verões estão ficando mais quentes. Mas por que esses efeitos são maiores no hemisfério norte? Porque boa parte das terras emersas existentes no planeta se encontram no hemisfério norte. Então esse efeito da continentalidade, aliado às consequências do aquecimento global, geram essas ondas de calor e ondas de frios atípicas, assim podemos dizer. Então não é nada anormal, ok? A desertificação. A gente sabe que a desertificação ela é fruto não só da ação antrópica, o desmatamento, o manejo do solo de forma inadequada, as queimadas, mas também a desertificação é fruto das mudanças climáticas. A Terra, ela passa por mudanças climáticas cíclicas. Só que essas mudanças climáticas agora têm uma grande contribuição da ação antrópica. Então, a cada ano, milhões de hectares de terra em quase todos os continentes estão se transformando em desertos ou estão sendo incorporados aos desertos. Na medida em que a desertificação aumenta, você pode concluir que haverá menor disponibilidade de terras para a criação de gado e para a agricultura, mesmo sabendo que com tecnologia e capital você pode plantar em áreas desérticas desde que haja disponibilidade de água para irrigação. Aí você tem aqui o aumento do número e intensidade dos furacões. Por que isso? Porque o aquecimento global está interferindo na temperatura dos oceanos. A temperatura da água do mar está subindo. Ora, se a temperatura da água do mar sobe, você pode concluir
que a evaporação aumenta. E também os oceanos liberam maior quantidade de energia para a atmosfera. Os furacões eles se formam quando a temperatura do mar está acima de 26,5 graus e sobre o mar temos uma célula de baixa pressão atmosférica, baixíssima pressão atmosférica, que irá criar as condições necessárias para a formação de sistemas convectivos e tempestades ciclônicas, que aqui no Atlântico a gente chama de furacão, lá na Ásia se chama de tufão e outra parte da Ásia se chama de ciclone. Ora, na medida em que a temperatura do mar aumenta, a intensidade dos furacões e a frequência dos furacões também aumentarão. E aquelas cidades localizadas em zonas costeiras serão atingidas com maior intensidade. E os prejuízos materiais, econômicos e perdas de vidas humanas aumentará em função disso. Aqui nós temos a imagem do furacão Dorian, que atingiu os Estados Unidos alguns anos atrás. Olha a península da Flórida aqui, olha o olho do furacão Dorian, que não foi dos mais fortes furacões a atingirem os Estados Unidos. A quebra das safras agrícolas. As mudanças climáticas decorrentes do aquecimento global têm gerado quebras de safras agrícolas em várias partes do mundo. Tal fato contribui para a propagação da fome em países pobres, sobretudo da África subsaariana e do sul da Ásia, assim como provoca prejuízos bilionários aos produtores rurais, inclusive o agronegócio. Isso aqui é uma lavoura de soja. Olha as sementes de soja como estão pequenininhas. Por quê? Na época do cultivo da soja, a região foi atingida por uma seca sazonal, atípica. Isso tem se tornado frequente. No início de 2020, produtores rurais lá do sul do Brasil acumularam enormes prejuízos por causa da seca no verão, numa região onde as chuvas ocorrem com regularidade o ano todo. Esse ano, em função da Laninha, se prevê novamente quebra da safra agrícola no Rio Grande do Sul, acumulando mais prejuízos. Mas esse ano, em função da Laninha. Mas o aquecimento global tem causado essas mudanças climáticas que, direta e indiretamente, têm sido responsáveis por enormes prejuízos aos produtores rurais. A propagação da fome e da subnutrição, sobretudo nos países de menor desenvolvimento econômico da África subsaariana e do sul e sudeste asiático. Aqui nós temos o aumento do número de refugiados ambientais. De acordo com as previsões feitas pela ONU, até o final desse século, estima-se que algo em torno de 100 milhões de pessoas no mundo estarão vivendo em acampamentos de refugiados, não provocados por guerras, perseguições políticas, religiosas, mas sim os refugiados ambientais, aqueles resultantes das mudanças climáticas em curso no planeta e também em função da elevação do nível do mar. Muitos de vocês irão presenciar o aumento do número de refugiados ambientais. Eu, com 62 anos de idade, já testemunho essas movimentações mundo afora, como a imagem aqui, e vocês irão testemunhar com muito mais frequência esse probleminha aí.
O derretimento do permafrost. O permafrost é um solo congelado que se encontra ali nas regiões subpolares, no entorno do Ártico, Alasca, norte do Canadá, Groenlândia, norte da Noruega, Suécia, Finlândia, norte da Rússia, principalmente na região siberiana. Na medida em que a temperatura sobe, esse gelo, que mesmo no verão é encontrado poucos centímetros abaixo da superfície do solo, começa a derreter. O derretimento do permafrost faz com que o terreno sofra um processo de acomodação. Se existirem edificações aqui, as edificações podem desabar. Isso tem acontecido em vários países atravessados pelo Círculo Polar Ártico. E o problema maior do derretimento do permafrost é a quantidade de metano que se encontra aqui, congelado. Esse metano está sendo liberado para a atmosfera de forma crescente. Cientistas dizem que essa região subpolar é uma bomba relógio e que a intensificação do derretimento do permafrost, com a liberação crescente do metano para a atmosfera, vai potencializar o efeito estufa, acelerando a elevação da temperatura média em nosso planeta. A proliferação dos vetores transmissores de doenças, doenças que não eram vistas, por exemplo, a determinadas altitudes transmitidas por mosquitos, hoje já são encontradas em várias cidades do mundo por causa da elevação da temperatura. Quando a gente fala vetores transmissores, não é só mosquitos. Estamos falando de bactérias, estamos falando de vírus que se encontram nessas regiões cobertas de gelo, vírus que são desconhecidos pela ciência e que podem causar doenças, gerar pandemias que provoquem a morte de muitas pessoas. É uma outra consequência do aquecimento global muito grave, e a ciência tem alertado sobre isso. Aqui, moçada, nós encerramos nosso encontro sobre o aquecimento global. Espero que vocês tenham gostado. Dê uma forcinha lá no canal, like, se inscrevam no canal, acione o sininho para serem notificados em relação às próximas aulas. E a aula número 3 será sobre as massas de ar que atuam no território brasileiro, que é um dos assuntos mais cobrados em concursos militares e vestibulares. Moçada, canal Geogênio a serviço de quem gosta de estudar. Se você gosta de estudar, acompanhe essas aulas no canal e vamos passar nos concursos, porque a maior riqueza que o homem pode levar é o conhecimento, não é o dinheiro. Valeu, moçada! Um beijão no coração de vocês. Feliz Ano Novo! Fiquem com Deus!